Depois de mais uma bizonhice, só nos resta focar na Copa do Brasil. Não tem jeito. Muito boa noite, Potência Rubro-Negra no ar, Alípio de Araújo Neto, praticamente fazendo um vídeo aqui, né, um desabafo, né, porque é terrível, cara. Eu acho que o Tite chegou no mesmo nível do Abel Braga 2019. Ele está completamente descolado da realidade e seu staff também, né, a sua comissão técnica, né? Vive de desculpas, de calendário, cara, coletiva de imprensa. Assim, sei, cara, não sei se dá pena do Tite ou se dá pena da gente que assiste, né? Porque acho que ele tá tentando enrolar a gente, cara, porque ele tá vendo uma realidade diferente, cara. Cara, aqui, ó, jogo hoje, Corinthians em Itaquera, onde o Corinthians era nosso freguês até hoje, empatou em número de vitórias. Olha só que coisa, estatísticas. Chutes, 13 do Corinthians contra 10 do Flamengo. A gol, 4-3. Posse de bola, 42 do Corinthians, 58 do Flamengo. Aí vem aqui, pô, impedimentos, 3 do Corinthians, 0 do Flamengo. Escanteio, 5 do Corinthians, 2 do Flamengo. Assim, a grande questão do Flamengo hoje, que a torcida reclama tanto, cara, não são nem os resultados. Acho que alguns resultados até passam. O problema é que o Flamengo não joga nada. O Flamengo não joga nada. Tem problema de desfalques. Todos os times têm. Pô, a gente vai falar muito do Botafogo. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que era o seu melhor jogador até outro dia. Continua jogando bem. Mesmo com reserva lá, com jogadores que entram. Por que o Flamengo tem tanta dificuldade? Não é nem resultado em jogar bem. O Flamengo não joga nada. Aí vem os resultados também, né? Que dos últimos 5 jogos pelo Brasileiro, jogou um. Jogou um de 5 jogos. E assim, não é questão, perdeu a Arrascaeta, beleza, perdeu o Gabigol, beleza, perdeu o Pedro, voltou hoje, beleza, fez o gol, inclusive, achei que fosse perder, porque inclusive era o jogo do reencontro do Hugo Souza, goleirão Neneca, com o Flamengo, seus clubes. Achei que ia ter lei do ex no pênalti, não teve. Não adiantou muita coisa. Aliás, foi a única chance, né, praticamente do Flamengo. Teve uma boa chance do Gerson, que ele, em vez de tocar para o meio, tentou chutar, que tinha o Pedro e tinha o Luiz Araújo vindo também. Ele tentou chutar, foi a melhor chance do Flamengo. Fora essa, só o pênalti, que foi um pênalti praticamente dado de graça para o Corinthians. O cara sobe com a mão no alto, é coisa, né, um cara completamente doido. Resolveu dar um pênalti para o Flamengo. Foi a melhor chance que o Flamengo fez o gol. Fora isso, o Flamengo não teria feito o gol. E é uma questão, é complicado, porque não é só o Flamengo não ganhar. O Flamengo, nos acréscimos, teve a confusão. Foram 2 jogadores expulsos do Corinthians e um do Flamengo. O Flamengo teve um a mais durante quase 7 minutos. O Flamengo não conseguiu sequer pressionar o Corinthians com a mais, cara. E assim, não é... E a única pressão que o Flamengo conseguia fazer, era bico para área. Ou seja, o meu time de pelado faz isso, pô. Sem técnico. O time de pelado faz isso também. Não precisa de técnico para mandar bico para área. Então, assim, parece que o que o Tite está fazendo lá, cara? Assim, tem um amigo até que falou, pô, o Tite não consegue treinar porque calendário, não sei o que calendário. É sempre culpa do calendário, né? O calendário até para todos os times, mas só o Flamengo que se ferra, né? Agora é o único que está nas 3 competições, mas até 15 dias atrás, o Palmeiras também estava, o Botafogo também estava, enfim, Bahia também estava, mas agora o Bahia não estava em 3, não, o Bahia estava em 2. São Paulo também estava, 3 competições. São Paulo até que ainda está. São Paulo está com 3 competições. Com plantéis muito abaixo, com investimentos muito abaixo, mas só o Flamengo que tem problemas com isso e não consegue jogar. O Flamengo não consegue jogar. Você vê qualquer time jogando melhor que o Flamengo. Até o Corinthians, 18º lugar. Corinthians, time do coração do Davi Luiz, que falhou feio nos 2 gols. Pelo amor de Deus. É um jogo para o Davi Luiz chegar e falar, cara, onde eu assino a rescisão? Porque, pelo amor de Deus, não tem condições de um cara, jogador de 37 anos, com experiência que ele tem, Copa do Mundo, fazer um papelão desse, né, cara? O segundo gol do Corinthians, desculpe, cara. Se na minha pelada, eu jogando na zaga, a gente toma um gol desse, o dono do time manda a gente sair na hora, velho. E sem ganhar nada, tá?
Imagina se eu ganhasse 1,5 milhão. Pelo amor de Deus, não tem condições. Um gol que não é nem gol de pelada, um gol que em pelada daria ruim. Não, mas o time disputando o Campeonato Brasileiro. Como é que toma um gol desse, segundo gol? Não dá de escrever a falha. Um erro infantil, né? Nem infantil. Um infantil, se tivesse erro, o professor vai na escolinha dos meus filhos, professor, que os moleques erram desse jeito, o professor come no esporro. Não existe isso, cara. Completamente fora da realidade. Tite com muita história no Corinthians. Podemos chamar o Davi Luiz de Casa Grande 2.0? Exagero? Não sei, cara. Não sei. Vocês querem ouvir o Tite? Cara, não dá para falar mal do Tite. Vamos ouvir o Tite. Nenhuma crítica que a gente faça ao Tite é tão contundente quanto as palavras do próprio Tite e do Fábio Maracidinho. Cara, sinceramente. Vou passar para a próxima pergunta, ok? Então, perguntas. Tempo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Não tem como a gente não comentar sobre a questão dos jogadores lesionados. Hoje foi mais um caso, dessa vez o Varela. O que está acontecendo? É difícil a gente explicar, a gente sabe que tem questão do calendário, mas tem times que jogaram muito mais que o Flamengo nesse ano, né, em quantidade de jogos, né? Estou falando. Enfim, o que está acontecendo, se vocês puderem falar? Não, em quantidade de jogos tem time, né? Em qualidade de jogos, quase todos. Fala. Falar um pouco sobre isso, especialmente Fábio, porque não é uma situação normal. A gente já viu o Flamengo com o calendário muito pior em outras situações e não estava do jeito que está. E a gente quer saber o que está acontecendo com essa grande quantidade. Esculachou, né? Esculachou. Já começou esculachando. Já veio de voadora na garganta. Gostei desse menino aí do Paparazzo Júnior aí. Lesionados. O primeiro, boa noite, o primeiro que a gente tem esse tempo todo, mas vai ter as respostas devidamente dadas a vocês com o devido tempo e com a devida, digamos assim, clareza para a gente não vai atropelar as situações todas. Estão inventando a desculpa ainda. Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Isso não é só no Flamengo. Né? Isso, você tem os times do Campeonato Brasileiro aí com 12 atletas no DM. Você tem o Botafogo, que teve um atleta machucado ontem, posterior de coxa, logo no início da partida, com 3 minutos. A diferença? No Corinthians mesmo, tivemos um jogador com 4, 5 minutos machucado no início da partida, posterior de coxa também. Mas, Fábio, o Botafogo joga. Por que o Flamengo tem contundido e não joga? O Botafogo tem contundido e joga, o Flamengo contundido e não joga. Qual a diferença, cara? Um outro saiu no segundo tempo, eu não sei se foi lesionado ou não, mas com a mão no posterior da coxa. Então não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo. É um fenômeno mundial. Ano passado, em novembro do ano passado, saiu um... Cara, isso aí é igual político, né, cara? Tá um problema econômico muito grave, o Brasil, o país está ruim, recessão, inflação, é fenômeno mundial. Eu vou imitar alguns aqui, mais ou menos. É fenômeno mundial, porra! O outro, é fenômeno mundial, porra! Os caras estão falando a mesma coisa, né? Fenômeno mundial, né? Ninguém assume a culpa, é político, né? Técnico de futebol agora virou político. Uma reportagem na revista Mirror da Inglaterra, que na rodada da Premier League, 30 jogadores não iriam atuar pelos seus times, porque estavam com lesões no posterior de coxa. Foram as 3 que nós fomos acometidos, né? Gabriel, Pedro e Nico, uma lesão muito pequena, e o Pedro, que já voltou. Então, esses 4 que nos assustaram mais, e foi concentrado. Isso dá a imagem que parece que está tudo errado. Não, não está. Nós estamos bem equilibrados, sabemos o que estamos fazendo, e essas lesões, elas vão continuar ocorrendo. Eu sempre disse a vocês, no primeiro semestre eu vim com o Tite também participar de uma coletiva, que as lesões iriam ocorrer. Não tem como fugir. E por quê? Porque o futebol está mais intenso. Existem artigos científicos provando... O futebol está intenso. Solta o Flamengo que não está. O Flamengo está assistindo os jogos, o time correndo, o Flamengo olhando. Aliás, no final do jogo, o Corinthians, os caras do Corinthians, né, que o futebol está intenso, os caras do Corinthians estavam dando voadora
Pô, a falta que o Yuri Alberto fez no Wesley, que foi expulso. Pô, é uma covardia o que ele fez, inclusive. Mas demonstra muito mais a vontade do Corinthians de ganhar o jogo que do Flamengo. Os caras do Flamengo não estavam com a mesma vontade. Pô, o Flamengo ia cruzar a bola na área, os caras do Corinthians. O pênalti, inclusive, os caras abriam a mão, abriam a perna, não queria deixar o Flamengo fazer gol, deixar o cruzamento. Enquanto, em contrapartida do Flamengo, eu observava o Corinthians tocar a bola. Se sobrar aqui eu pego, posso dar uma letra aqui, eu sou melhor que eles. A autossuficiência absurda. E os corintianos brincando de jogar. Um time bem mais fraco, mas brincando de jogar contra o Flamengo, que ficava assistindo, sem a menor intensidade. Sem intensidade, os caras estão se machucando. Imagina se estivesse correndo. Isso. Tem um até da Premier League que acompanhou 7 temporadas consecutivas. Temporada 2006, 2007 até a temporada 2012, 2013. O volume, quer dizer, a distância percorrida foi exatamente a mesma, com uma diferença de 2%, em torno de 10 quilômetros, 10 mil metros. Mas sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, entre 20 e 25 para arredondar, 30%. A distância em sprint, ou seja, acima de 25 km por hora, 35%. Então o futebol mudou. E nós enfrentamos, não só nós, como outras equipes também enfrentaram, vamos ser realistas e falar a verdade, 13 jogos consecutivos agora, nesse período congestionado, pós-final da Copa. Mas não sabia que ia ter, não achava que ia ter, achava que ia ser eliminado antes. Os caras estavam fazendo um planejamento que ia ser eliminado. Eu acho que estava, né, cara? Porque eu acho que o Tite fez tudo para o Flamengo ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Queria, a Libertadores estava atrapalhando, né, cara? Continuou atrapalhando, né? Parece que está atrapalhando. A visão que eu tenho é essa, cara. A visão que a gente tem é de que a comissão técnica acha que a Libertadores atrapalha, cara. Eles não queriam estar jogando a Libertadores. Tentaram eliminar o Flamengo da Libertadores ano passado. Aliás, o Flamengo que vai aí, né, que está na 4ª colocação, né, não tem mais muita crença que vai subir muito, mas tem que manter ali, porque o Flamengo vem se classificando diretamente para a Libertadores desde 2016. Foi 3º lugar em 2016, 6º em 2017, mas aí o campeão da Copa do Brasil da Libertadores estava à frente, no G4. 2018, vice-campeão, 2019 e 20 campeão, 2021 de novo vice, e 2022 quinto colocado, e aí o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2023 quarto colocado, continuando assim a saga de classificação direta desde 2016. Só que, cara, esse ano está me preocupando, cara. Está me preocupando seriamente. Parece que a comissão técnica tem como planejamento não jogar a Libertadores, que a Libertadores atrapalha o Flamengo. Né? É o que está aparecendo pra gente aqui, cara. Mas a ideia era que o Flamengo tivesse, nesse momento, jogando, de fato, esses jogos todos, cara. O planejamento deveria ter sido feito, pensado, com essa possibilidade, porque essa era uma real, era a ideia do Flamengo jogar. Talvez, ganhar os 3 campeonatos, mas, chegar na semifinal da Copa do Brasil, a final da Libertadores e ganhar o Brasileiro, ou chegar no G4 do Brasileiro e estar disputando ali uma ou outra competição, é de se esperar, chegar na semifinal de uma, final de outra. O elenco do Flamengo foi montado para isso, cara. Não sei qual é a surpresa que esses caras estão tendo, cara. Não, o Flamengo porque o qualificado, o elenco adversário qualificado. O Flamengo é mais qualificado, cara. Era para eles estarem reclamando de ter enfrentado o Flamengo. Não o Flamengo tá achando que o Corinthians, Juventude, o Criciúma são qualificados. Pelo amor de Deus, cara. Os caras ganham 2 milhões. Cara. Pelo amor de Deus, cara. América, com decisões duras, com viagens longas, uma viagem para La Paz, jogar na altitude é muito difícil. Quem esteve aqui em La Paz, só para eu saber? É duro lá, não é? Imagine jogar lá. E uma decisão, não é só jogar, é uma decisão que valeu uma classificação e nós saímos classificados. E que teve que jogar fora de casa porque abandonaram a primeira fase da Libertadores, jogaram de qualquer maneira. Podiam ter ganhado o jogo, pelo menos do Palestino fora, que não era altitude, um time fraquíssimo do Palestino. O Flamengo empatou e aceitou ser o 2º lugar do grupo para poder decidir fora de casa. Tinha que ter pensado nisso antes.
Não teve planejamento? Estavam fazendo o quê? Fazendo aula de coaching? Então o Tite futebol Marçal. ficou mais intenso. Se você quiser, eu te passo, depois eu vou passar para o Vinícius, essa reportagem do Mirror, que mostra, né, o que vem acontecendo. Quer ver outro fato? Esse ano e ano passado, o acréscimo dos jogos aumentou, não aumentou? Todo mundo reparou. Hoje nós tivemos 18 minutos de acréscimo. Só o Gerson, nesses 13 jogos consecutivos, jogou 14 jogos e meio. Quer dizer, ele jogou quase um. Porque o Tite aí do teu lado, aí, esse cara aqui, Tite, não sabe rodar o elenco. Não sabe rodar o elenco. O Gerson não precisava jogar tantos jogos. O Tite, vários jogos na temporada, com 5 substituições para fazer, ele fez 3. Algumas 4. Morrer com 1 ou 2. Não é para rodar o elenco, para descansar os caras? Por que morre com 5 substituições? Por que faz substituições às 48 do segundo tempo? Pô, teve jogo que o jogador estava morto. Pô, Pulgar, um cartão amarelo, tem que voltar para o segundo tempo, morto, cartão amarelo, porque o Tite não sabe quem botar no lugar. O Matheus Gonçalves, o Igor Jesus, ficaram desaparecidos durante meses. O Tite que pediu o Matheus Gonçalves de volta, foi durante meses. O Igor Jesus errou um passe na altitude. A altitude é desculpa para o time jogar mal, é problema, mas serviu de licença para poder não botar mais o Igor Jesus até ele ser vendido. Ninguém entende por quê. Por que o Igor Jesus não entrou mais? Já estava vendido, estava pensando em negociar, não podia machucar o cara. E o Alan entra sempre. Que está mal há muito tempo, não consegue jogar. Eu defendi a contratação do Alan. O Alan foi um grande jogador no Atlético Mineiro, foi um excelente jogador no Fluminense, no Inter, mas no Flamengo não está funcionando, cara. Não está funcionando. E o Tite está insistindo com o Alan. Era muito mais negócio, de repente, fazer um acordo, liberar o Alan em troca de um lateral direito, por exemplo, do que vender o Igor Jesus. Mas aí venderam o Igor Jesus por 2 milhões de euros. A Mariola e uma bala Juquinha. Um jogador que tinha caído no gosto da torcida, jogador que tem identificação da base, mas o Tite não gosta de usar a base, né? Trouxe o Matheus Gonçalves para ficar no banco, para jogar a final do Mundial Sub-20, né? O Lohan não entra mais, o único jogador aí, teoricamente, que seria teria as mesmas características para fazer a função da Arrascaeta, não entra mais, por quê? Então o Tite não gosta de fazer. Ninguém entende mais por quê. Esquisito, muitas coisas esquisitas que ninguém explica pra gente. Aí fica com essa desculpa em calendário, negócio mundial. Jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que no jogo contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo. E no jogo do Botafogo ele jogou somente o primeiro tempo. Estou falando do Gerson, que é o atleta com mais minutagem nesse período congestionado do Flamengo. Então, eu quero fornecer para vocês explicações e estou à disposição de vocês sempre. A lesão do Arrascaeta foi uma lesão de adutor. Ninguém esperava. E nenhum exame detectou a possibilidade de vir a ter a lesão ou não. Até porque isso é muito difícil. Você prever uma lesão, não existe na literatura científica nada que nos mostre que você consegue prever a lesão. Você tenta atenuar, mas prever ou prevenir também é muito difícil. E, volto a dizer, não é uma realidade só nossa, é uma realidade de muitos clubes no Brasil. Eu sei que tem DMs de clube que estão no Campeonato Brasileiro com 12 atletas, com 9, 10 atletas, outros com 6, e é sazonal. Esse intervalo que nós vamos ter agora... Mas só o time que não consegue pegar na bola para fazer um jogo decente é o Flamengo. Que o Botafogo perde jogador e sabe jogar. O Palmeiras perde jogador e sabe jogar. O Flamengo perde jogador e fura a bola, porque acaba o futebol. Acaba o futebol do Flamengo. Sai o Arrascaeta, continua a Arrascaeta dependência do Flamengo. O Arrascaeta sai, acaba o time, cara. É impressionante. Continua. Não era para ser assim. O elenco do Flamengo tem, não era para ser assim, cara. Com certeza vai nos dar um tempo de nós nos reequilibrarmos, recuperarmos esses atletas, porque você sai desse período congestionado. Então nós não vamos ter mais 13 jogos consecutivos, nós vamos ter provavelmente 8 jogos consecutivos. E depois, se tudo der certo, e nós conseguimos avançar nas próximas competições, mais 8 jogos consecutivos. Tite, boa noite, tudo bem? João Neves, Dimensão Esportiva.
Dos últimos 10 jogos, o Flamengo tomou gol em 8 deles. E o destaque das suas equipes, no geral, era ter uma defesa sólida. Principalmente a bola aérea é um destaque que vem afetando muito a defesa do Flamengo. Vocês têm trabalhado algum de posicionamento diferente, algo mais voltado para isso? Precisa ter um foco maior nesse sistema defensivo, principalmente em bola aérea? Obrigado. Nós temos que procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outro, se eu sou um técnico... Sou equilibrado, inclusive, no resultado, né? Empate, derrota e vitória, tem tudo equilibrado. Me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E se pegar a minha história, ela tem um 3-5-2 com o Grêmio, ela tem 4-4-2 com o Caxias, ela tem 4-2-3-1, ela tem 4-1-4-1, e ela tem... Por quê? Porque eu tenho que me adaptar, essa é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la, de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Hoje de bola parada, não de novo bem, mas de bola aérea, mas ela teve o cruzamento, que ela teve a qualidade do adversário, que o atacante do lado contrário, no caso o Tales, teve a condição de fazer o gol. Isso é uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. E aí tu tem que olhar os dois aspectos. Né? Tite, Fábio, boa noite. Fábio, você trouxe a informação... Peraí. Não foi uma jogada de falha? Do que ele tá falando, cara? Pô, não teve uma falha bizonha na defesa do Flamengo no segundo gol. No primeiro gol não teve uma falha bizonha do Davi Luiz. Cara, o Tite não tá vendo o jogo. O Tite tem uma dificuldade muito grande de enxergar o jogo, de entender o que está acontecendo dentro de campo. Aliás, eu queria dizer uma coisa, cara. O Vanderlei Luxemburgo foi um dos melhores técnicos do Brasil nos anos 90. Até 2006, ali, 2007. Ele era o melhor técnico do Brasil, um dos melhores. Chegou a treinar a seleção brasileira, treinou o Real Madrid. E o Luxemburgo sempre foi muito polêmico e era sempre expulso, né? Era muitas vezes expulso, que ele reclamava com o juiz. E aí, numa dessas, ele percebeu uma coisa que a gente já sabia há muito tempo. Quando você vê o jogo de cima, você vê o jogo muito melhor do que vendo ali no campo, cara. É o Panopticon, do filósofo... Quem que foi o filósofo? Opticon. É o Panopticon. É o Jeremy Bentham. É um filósofo que fala que a cadeia, os caras da cadeia tinham que ficar em cima lá, um girovisão, olhando no meio da cadeia, lá por cima, porque viria melhor os caras que tentavam fugir. E o Luxemburgo percebeu isso, uma coisa muito óbvia, que lá da arquibancada ele via muito melhor o jogo. Então ele colocou um cara para ficar na arquibancada, vendo o jogo e passando as instruções para ele, os bisus para ele no celular. O bip lá no banco de reservas. E chegou uma hora que a FIFA proibiu isso, né? Porque dava uma vantagem muito grande. É uma coisa que a gente na arquibancada percebe muito facilmente, cara. Vendo o jogo de cima, ou na televisão, a gente vê o jogo muito melhor que o cara ali no campo, cara. E o Tite não consegue, lá na beira do campo, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele não viu a falha do Davi Luiz bizonha no primeiro gol, e também não viu a falha também da dupla de zaga no segundo gol do Corinthians, cara. Ele não consegue ver, não consegue enxergar o jogo lá de baixo. Ele tem que botar alguém na arquibancada, cara. Mandar um zap para ele durante o jogo, cara. Porque não consegue ver, cara. Tá claro, tá nítido isso. A declaração dele que não foi falha nos gols do Corinthians foi falha, claro. Os dois gols, falhas bizonhas da defesa do Flamengo. Davi Luiz nos dois, inclusive. Como é que não foi falha, cara? Tá pouco. No The Mirror, Abel. Mas o Flamengo, mesmo com todas as justificativas, tem cansado, mas tem perdido fisicamente no segundo tempo para equipes que até jogaram mais partidas na temporada para o rubro-negro, né? E a gente recorda, retomando do Campeonato Carioca, por exemplo, até com a justificativa de que tinha que entrosar o time, que tinha que botar o time para jogar junto, né? Não rodou o elenco naquela possibilidade. Até que ponto, né? Excelente pergunta. Hoje, né? São esses fatores. E até que ponto talvez tenha sido uma falha de planejamento para poder chegar nesse período da temporada melhor fisicamente ou mais resistente fisicamente? A temporada do Campeonato Carioca acabou em abril, é isso? Não, com certeza não foi. Eu te dou certeza que esse não foi o fato
Já tem alguns jogos que a performance física pode ter influenciado. Né? Com certeza não, porque isso aconteceu de janeiro, final de janeiro, fevereiro e abril, março e abril, então com certeza não. O que eu posso lhe afirmar é que a sequência de jogos agora, desses 13 jogos consecutivos, com esses jogos decisivos contra equipes de altíssimo nível, como foi o Palmeiras, por exemplo, 3 jogos consecutivos contra eles, jogando também em condições adversas para nós, que é o gramado sintético. Inclusive, tem um gramado sintético no Urubu. Você pode usar ele, inclusive, para treinar. Vocês não sabem, né? Enfim. E para o Palmeiras também não é extremamente adverso jogar no gramado normal. Né? Mas, enfim. E conseguimos classificar graças a um impedimento milimétrico do primeiro gol do Palmeiras, que foi anulado, porque senão estava eliminado. Tudo isso vem a influenciar. Mas eu, sinceramente, não vejo tantos jogos assim. Nós temos um desequilíbrio físico no final das partidas. Foi assim contra o Botafogo? Eu quero saber o que eles chamam de jogos consecutivos. Tem jogo que é intercalado, é consecutivo, né? Depois de um jogo é outro, né? Não sei o que ele está falando. É jogo. Ele deve estar tentando falar jogo jogo final de semana, jogo meio de semana, né? Mas é assim no mundo inteiro, cara, há muitos anos, cara. Acho que vocês estão chegando agora no futebol, estão começando agora. Achava que o futebol era futebol árabe, 15 dias que tem jogo. Não, cara, jogo segunda e quarta já foi pior, cara. Anos 90 era pior. Estão chegando agora no futebol? Acredito que sim. Contra o Botafogo nós tivemos um decréscimo físico assim, eu estou aqui para assumir, é a minha função. Tá? Nós tivemos esse decréscimo. Mas porque estamos jogando, muitas vezes nós jogamos contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que nós jogamos Isso aí também tem o tempo todo, cara. Da mesma forma que muitas vezes você vai ter um descanso maior que o do time. Isso não é desculpa, cara. Ainda mais no Flamengo, que você tem elenco. Você pode trocar um jogador ou outro, manter o nível técnico. A não ser lateral direito, que os dois são ruins, o resto, cara. Todo o resto do time é bom. Só que não sabe rodar o elenco, não sabe substituir, não faz as 5 substituições. Tem domingo e a equipe adversária jogou quarta. Ou que nós jogamos quarta e sábado e a equipe jogou na terça por vezes. Teve uma situação do próprio Bragantino que nós saímos vitoriosos, que a equipe do Bragantino jogou na terça e nós jogamos na quinta, com a viagem ainda para a Bolívia. E nós saímos vitoriosos, mas eu não preciso me vangloriar que não foi física a vitória, foi sempre num contexto geral. Nós sempre trabalhamos no contexto geral. Né? Então, eu só queria deixar claro que muitas vezes nós tivemos desvantagem em termos de descanso em relação aos adversários. Eles têm um dia mais de descanso que a gente. Mas, com certeza, o Campeonato Carioca não teve um erro de planejamento, não. Tu vê como é contextual. O nível do Campeonato Carioca para a gente enfrentar é diferente do nível técnico do Campeonato Brasileiro. Não. E a gente tem que contextualizar. Mas o Carioca é melhor campeonato. Você fica assim, ganhou, tá bom, perdeu, não tá. Não, cara. Não, Tite, não é isso. Não é perder, tá. O Flamengo não tá jogando nada, Tite. O Flamengo não tá jogando nada, cara. Não é de hoje. O Flamengo não tá jogando nada há muito tempo. Não é porque ganhou tá bom, perdeu tá ruim. O Flamengo não tá jogando nada, nem quando ganha, nem quando perde. E tá pior, tá perdendo. O Flamengo não tá jogando nada, cara. O Flamengo com um a mais contra o Corinthians durante 7 minutos não conseguiu sequer pressionar o Corinthians. Com um a mais. Não é que só perdeu jogando mal, perdeu bizonhamente. Só fez o gol porque foi um pênalti dado pelo jogador do Corinthians. O cara subiu igual um doido com a mão pro alto. Deu um pênalti pra gente de graça. Senão era 2-0. Não, 2-0. O Flamengo não criou nada. Não cria. O Flamengo chutou menos que o Corinthians. Você não consegue perceber isso, cara? Todo mundo consegue perceber. Só vocês que não. Pelo amor de Deus. Fale. Desculpe. Me vale. Se deixar com que o calendário determine aquilo que tem que fazer, nós temos que vir aqui, tomar as decisões, vocês têm que criticar ou elogiar, ter uma capacidade de analisar ou não, de entender ou não. Normal, faz parte do jogo. Apenas informações
que elas não sejam verdadeiras, isso eu cobro muito. Então, quando a primeira pergunta que aconteceu, ela veio dizer assim, jogos iguais, cuidado que tempos de recuperação são diferentes, viagens são diferentes. Nós jogamos Bolívia, e aí chegamos às 6 horas da manhã, cheguei em casa às 8 da manhã, para jogar no domingo contra o Bragantino. Quinta, sexta, sábado, domingo. Jogou no domingo. Segunda, terça, quarta, vai jogar contra o Bahia, um jogo decisivo. 6 dias, 3 jogos, com 2 viagens. Então, só para a gente entender e compreender que não é assim, ó, jogou um número de jogos tal, mas calma, qual é o tempo de recuperação, qual é a viagem que teve? Eu vou trazer mais. E aí vou fazer a minha observação. Eu gostaria que o Corinthians tivesse jogado com o time inteiro contra o Juventude. Porque ele ia vir aqui com uma intensidade muito menor. Mas não dá para fazer as duas. Aquilo que nós sofremos, ele teve e fez. E fez. E fez. Que era a prioridade nossa. Uhum, exato. Ganhamos a Guanabara e o Carioca com... É pouco para o Flamengo, é pouco, mas estabelecemos como prioridade e nos orgulhamos, eu me orgulho disso. Mas a construção desse trabalho todo. Nós pegamos 2 decisivas na altitude, em 13 jogos nessa sequência todos. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje? Sim, claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia. Sim, nós não estamos nos isentando dessa situação, mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. Que são jogos, perdeu lá, mas ganhou 2-0 e jogou muito no primeiro jogo. E contra o Bolívar, ganhou um jogo que foi 2-0 e o tempo todo. E detalhe que lá na altitude, mais uma vez, o Tite... todo mundo desgastado, só que ele só fez 3 substituições, podemos fazer 5, né? Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Pelo menos já que vim aqui, questionar as ideias Gaúcho. E buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. E o Corinthians também, na derrota, vou fazer... E na estratégia que ele foi para trazer um time que não fosse completo lá, ele deixou um time fresh para jogar no jogo que era mais importante dele. Nós fizemos isso contra o Botafogo, era muito difícil. Como é que tu vai fazer contra o Botafogo? Porque nós tínhamos outro jogo. Me dói na alma. 6 jogadores eu peguei antes. Vitor Pereira. Vai jogar 13 no primeiro tempo e 13 no segundo. Vitor Pereira, Tite. Vou passar aqui. Ganhou do Botafogo com sub-20 ano passado. O Bruno sabe, o Diogo sabe. Porque passo para eles. O que nós fizemos? O que vão fazer? Pô, os caras estão demolidos. Vamos jogar com 3 e vão fazer 3 substituições. Né? Aí eu planejei, metade do tempo Arrasca, metade do tempo Nico. Foi seguindo e o Nico não recuperava. O Arrascaeta nos chamou e falou assim, deixa que eu jogo mais tempo, né, para notar, eu estou bem e vou jogar mais. Ele machucou com 8 minutos. Sim. Só Luiz com o Gerson, a mesma coisa. Foi para o jogo, aí não dá. Só para entender que não é uma máquina que eu pego assim, eu não pego, digito e vai. Não é assim. Nós temos aqui esse outro lado da coisa, que compreender tudo isso e respeitar quando a crítica vem, quando o resultado não vem. Ele faz parte, mas também faz parte do jogo de saber que nós tomamos decisões e estudamos para que esse contexto todo venha. E as decisões são colegiadas, né? Não é uma decisão, não é uma pessoa só. Nós discutimos e muito. Não vai até escolher fisicamente, é sempre um contexto, é físico, técnico, tático e emocional. Esses 4 fatores determinam. Emocional? Quem decide emocional? Tem psicólogo? Ela é o conjunto, Fábio, nós sabemos disso. Boa noite, Tite, boa noite. Você da Maria Litoral News. Em cima disso que você falou, essa queda de produção da equipe, na visão da comissão como um todo, se deve a outros aspectos também, além dessa parte física, o técnico, Sim. o tático? E de que maneira, durante a data FIFA, vocês vão trabalhar, porque já que vai ter o espaço, teoricamente,
O Flamengo tem que voltar bem melhor na volta da data FIFA. Como vocês vão trabalhar? Obrigado. Ela tem que trazer, ela tem que voltar no padrão Palmeiras, ela tem que voltar no padrão Bolívar, ela tem que voltar no padrão Bragantino, ela tem que voltar no padrão... hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, nós teríamos feito mais gols. Até o final do jogo ela estava... Faltou orientação do treinador, né? Que não sabe direito tratar essa parte, inclusive. A mercê dessa possibilidade. Então ela vai sim se recuperar para manter vai recuperar os seus atletas machucados, sim, para ter sim um padrão de atuação parecido com esses jogos com que eu citei. Sim, ela vai precisar. Tite, boa noite, Fábio. Boa noite. Tite, se a gente pega o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 3 jogos fora, 3 derrotas. Contra o São Paulo, gol no segundo tempo. Contra o Botafogo, o Flamengo tomou 3 gols no segundo tempo. Até o Fábio falou que o time sentiu a forma física. E hoje, mais uma vez, gol no segundo tempo. Mais uma vez, uma bola alta, gol de cabeça. Queria que você explicasse assim, por que o time está caindo tanto de produção, se desorganizando tanto no segundo tempo e às vezes até caindo na pilha do adversário. Pela voz ao Flazoeiro. Então, vamos pegar nesse último detalhe, desorganizando. Se desorganizar, eu associo ao número de oportunidades do adversário no segundo tempo. Teve não? Bugou, Tite. Não vi um número grande. Se a desorganização é igual ao adversário criou bastante o Botafogo, sim. Até porque ele verticaliza e teve, sim, perfeito. Hoje, com devido respeito, não. Ele teve a efetividade. E se... O Tite acha que o Botafogo, líder do campeonato, tem a mesma qualidade do Corinthians, que está na zona do rebaixamento. Então ele faz a comparação achando que o Corinthians e o Botafogo têm o mesmo nível de qualidade. Ele acha que, não, contra o Botafogo sim, perdendo, mas contra o Corinthians não. O Corinthians não criou tanto. Olha o Corinthians, Tite. Cara, ele não... Volta pro Corinthians, Tite. Volta pro Corinthians. Foi uma bola de profundidade no contra-ataque e que ela tem um cruzamento do outro lado, montar a linha de 3, abriu do outro lado, teve a cavada do Yuri, eu acho que foi, e pegou o jogador do outro lado, do lado contrário. Então as circunstâncias, elas te moldam. Tite, tomar 2 gols de um time que tem Yuri Alberto como centroavante, eu pediria o boné. Não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Inaceitável. Tomar 2 gols do time que tem o Yuri Alberto como centroavante, cara. Inaceitável. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com... E às vezes vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque do outro lado tem adversários de qualidade também. Mais 2 perguntas. Professor Fábio, boa noite. Boa noite. Vocês estavam comentando sobre o Gerson, que está com uma rotatividade altíssima, jogando muitos minutos. Ele é um dos poucos atletas que não vai ter esse descanso, porque foi convocado para a seleção brasileira. Queria entender, é o mesmo caso do Pedro também, queria entender se existe e como funciona uma troca com a comissão técnica da seleção para conseguir administrar, ter um controle de carga para que o Flamengo não seja prejudicado. Quando nós estávamos lá também, nós recebíamos dos clubes e o Flamengo já enviou a eles, à comissão técnica da seleção, todos os dados dos 2 atletas, principalmente em todo esse período congestionado. Os valores das métricas de GPS, né, se ele tem alguma reclamação. Agora o Pedro, o Dr. Tanuri conversou com o Dr. Rodrigo Lasmar, o Dr. Rodrigo Lasmar recebeu os exames do Pedro. Então, todos os dados que eles têm dentro do Flamengo foram comunicados à CBF. Então, nós temos certeza, pela competência da comissão técnica da seleção, que eles vão estar muito bem resguardados ali. Última pergunta. Tite, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Sei que hoje você está no Flamengo, respeita a instituição, mas você volta à Neoquímica Arena pela primeira vez como adversário do Corinthians. Como que foi essa vinda aqui hoje? Qual o seu sentimento vendo o torcedor corintiano na arquibancada? O Tite fez questão de colocar o que estava no copo dentro da garrafa para mostrar que era água. Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E
também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. Isso. Não, minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza, né? E nem da educação de torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado. Ele é a respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Essa mamãezinha está lá, deixa ela quieta. Me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe. Não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma. Não. Pode deixar como te xingar bastante. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. Boa noite. Obrigado, professor Tite. Professor... É isso aí, né? Cara, Tite está semelhando-se muito ao Abel Braga 2019, né, cara? Totalmente, né, fora da realidade, lucidez incontestável, né? Não está conseguindo enxergar o que está acontecendo no campo. Ele acha que o Flamengo não foi mal contra o Corinthians. Acho que o Corinthians não foi superior ao Flamengo. Ele compara o Corinthians ao Botafogo, sendo que o Corinthians entrou na rodada como 18º, o Botafogo é o primeiro. Aí ele acha que, não, contra o Botafogo, como se fosse o Botafogo e o Corinthians não tivesse no mesmo nível. Então ele tá com dificuldades aí, né, cara? Acho que Tite tá bem fora da realidade aí do futebol. Cara, eu defendi, assim, durante o ano, muitas vezes... Eu não gostei da contratação do Tite como treinador do Flamengo. Mas uma vez contratado, eu defendi que ele ficasse até o final, inclusive ao final do ano. Até porque a gente conhecendo, né, o trabalho do Tite, a gente sabe que ia ser isso aí, né, que ele está vendo, taticamente, essa coisa defensiva aí, né, não posso tomar gol, e mesmo assim toma, mas que ia convencer os atletas, né, porque ele sabe conversar com os jogadores. Só que acho que nem isso tá sendo eficiente, ele não consegue fazer nem nessa parte. Então a gente a nossa torcida aí é que o Flamengo consiga um bom resultado na Copa do Brasil, que eu acho que é o mais provável, mais fácil. Ver se a gente chega pelo menos na semifinal da Libertadores. Espero que, se for contra o Botafogo, a gente passe, né? Porque não podemos perder mais uma sequência de clássicos. Mas a gente não pode... A gente tem que pelo menos ganhar uma das 3 competições e... O brasileiro, cara, acho muito, muito improvável, muito improvável. O time que não joga bem, campeonato ponto corrido, com um monte de times bons, assim, disputado assim, time que não consegue ter uma sequência de jogos bons, dificilmente ganha, cara. Vê aí nos campeonatos europeus, cara, é raro um time ganhar de forma reativa. Então, dificilmente não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Palmeiras aí só tem um brasileiro. Infelizmente, a probabilidade do Palmeiras ser campeão de novo, garantir um tricampeonato, igualar o São Paulo, né, com esse time bem mais fraco do Flamengo, né, o Abel Ferreira, também um técnico pragmático, mas, assim, só que é um pragmático mesmo, né, queria pragmático para defender e para atacar. O Tite é só pragmático para defender, atacar ele tem dificuldade. Então, assim, a probabilidade do Palmeiras ser campeão de novo é muito grande, então vamos ser realistas, né. A Botafogo tá liderando, mas, cara, o Botafogo é Botafogo, né? O Fogo, tem coisa que acontece com o Botafogo. Daqui a pouco perde 2 aí, o time bota aquela peste na cabeça, não consegue mais, sei que, e dá errado de novo. Então, a probabilidade do Palmeiras ser campeão pela 3ª vez consecutiva é muito grande. Muito grande. Até porque o Palmeiras só tem o brasileiro, o Botafogo ainda tem a Libertadores, o Flamengo tem a Libertadores e a Copa do Brasil. O Flamengo não está jogando absolutamente nada em nenhuma competição, independentemente dos jogadores que entram em campo. Então a gente está aqui há
45 minutos falando pra caramba, ouvindo o Tite, e esperamos que a Copa do Brasil venha nos acariciar, nosso pentacampeonato da Copa do Brasil, para a gente não passar mais um ano de vergonha dizendo que o Campeonato Carioca era prioridade. Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu rio ou choro. Isso aqui é o Flamengo, né? Fomos aí mais um ano. Eu tava zoando, durante o jogo eu tava zoando muito o pessoal nos grupos, né? Falando, pô, o negócio é a gente ganhar, assim, é muito melhor, a gente ganha sofrido. Só que ele tá sofrendo e não tá ganhando, o problema é esse. Mas vamos torcer aí, Copa do Brasil. Copa do Brasil é nossa. Vamos acreditar, gente, vamos acreditar. Copa do Brasil é nossa, final do ano Tite sai, vem o Felipe Luiz como treinador.